Graça e paz, minha irmã e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida e pela vida de todas as intercessoras desse ministério. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida dos nossos familiares, que são, na verdade, o motivo de estarmos aqui, em nome do Senhor Jesus, porque todos os dias estamos orando e profetizando que seremos a família do Salmo 128. E vamos louvar ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estudar a palavra de Deus. E continuamos aí o estudo do capítulo 21 do livro de Números. Agora do versículo 8 ao 10, vamos falar sobre a serpente de cobre, né? Que Moisés construiu ali para defender o povo da picada das serpentes venenosas, né? No deserto, que foi levantada por causa do pecado de murmuração. Tremendo, tá, minha irmã? Tremendo, meu irmão. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, despertando sempre em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E quem é o justo? Eu e você, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Então se inscreve aí, porque quando você se inscreve, você está nos dando autorização espiritual para que possamos orar por você e pela sua família. Amém? Então, no capítulo de ontem, nós vimos que depois da murmuração do povo, o espírito de destruição então se levantou sobre eles e se levantou em forma de serpentes venenosas, né? Então eles se arrependeram e pediram que Moisés intercedesse por eles junto ao Senhor. E o versículo 7 então termina com a oração de Moisés e o versículo 8 então começa com a resposta de Deus para Moisés mediante aquela oração que ele tinha feito, e este é o assunto do nosso estudo de hoje. E aí, pelo versículo 8, nós vemos que o Senhor pediu que Moisés fizesse uma serpente de metal e pregasse essa serpente num poste ou num mastro. E aí o Senhor diz que todo aquele que tivesse sido picado por aquela cobra venenosa, então bastaria que ele olhasse fixamente para aquela cobra e aí ele seria curado, tá? E dizem que o Senhor não mandou Moisés fazer aquela serpente de bronze, mas como o Senhor usou o termo cobra, né? E a palavra cobra, ela significa narrache, e metal vem da mesma raiz, então ele pegou e fez, né? E cobre vem da mesma raiz, então ele pegou e fez a serpente de cobre. E aí o versículo 10 termina dizendo que os filhos de Israel, então depois desse episódio, eles fizeram uma viagem e acamparam em Obote. E o que aconteceu lá depois dessa parada em Obote, nós vamos estudar a partir de amanhã, tá? Só acontece que dizem aqui que o texto diz que se o homem que tinha sido picado, que se ele olhasse fixamente para aquela serpente, ele se curaria. Então aí os rabinos perguntam, era a serpente que curava? Que curava? Ou era ela que matava? O que acontecia ali? Né? Então, o que eles estão explicando? Que quando eles olhavam fixamente ali, era o momento que eles tinham para se arrepender do pecado deles de murmuração. Mas aquele que se desviasse o olhar, significa que ele não estava nada arrependido. Então ele não era curado. Entendeu? Então ele não seria curado. Porque a serpente ficava no alto, justamente na posição onde está quem? Deus, o Senhor. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Tudo era um simbolismo. Tudo. E veja que essa serpente, depois ela foi guardada pelos filhos de Israel junto à vasilha do maná e à vara de Arão,
ali dentro do tabernáculo. Mas depois ela passou a ser adorada, se tornando um objeto de idolatria. E aí, lá em 2 Reis 18:4, ela foi destruída pelo rei Ezequias. Porque quando o rei Ezequias tomou posse, ele foi lá e destruiu tudo aquilo que representava a idolatria ali. Ezequias, ele era descendente da linhagem de Davi. E o pai dele, o rei Acás, ele era um rei idólatra, ao ponto de ele ter oferecido seu filho no fogo para Moloque. Porém, Ezequias também era filho de Abi, que era filha do profeta Zacarias. Então, ele era neto de um profeta. E realmente quem é neto de profeta, quem convive com um profeta realmente, um profeta santo do Senhor, ele cresce com pavor de idolatria. E Ezequias tinha pavor de idolatria. Pavor, por isso que ele saiu exterminando tudo. Ele agradou ao Senhor pela vida dele. E por isso, quando ele assumiu o seu reino, ele exterminou tudo aquilo que representava idolatria, até chegar nessa serpente de cobre, bronze ou metal, que até aquela altura já tinha ganhado até nome, Neustã. E o povo lhe oferecia incenso como se ela fosse a própria representante de Deus. A própria representante de Deus. Então, qual que é a sabedoria para nós hoje? A sabedoria para nós hoje é que tudo aquilo que o Senhor faz para colaborar para a nossa libertação, para a nossa cura, para a nossa santificação, ou todas as pessoas que o Senhor usa nesse processo, né, desse propósito da nossa cura, da nossa libertação, santificação, elas ficam como sendo objetos ou figuras ali de um memorial. Ou seja, para nos lembrar do quanto o Senhor foi misericordioso conosco. Mas de repente, nós passamos então a supervalorizar o valor dessas pessoas, que pode ser pastores, mestres, missionários, né? Ou algum objeto, tipo a água que eu tomei ali na igreja, o manto, ou o lencinho que eu ganhei, ou culto naquele templo tal, depois que eu encontrei tal igreja, depois que eu fui no culto daquele tal pastor, a minha vida deslanchou. Sabe o que nós estamos fazendo com isso, minha irmã e meu irmão? É deixando se levantar dentro de nós essas neustãs. Entendeu? É levantando essas neustãs dentro de nós. Essas idolatrias dentro de nós, deixando aflorar. É adorando realmente essas serpentes de bronze. É oferecendo incenso para essas neustãs. É colocando pessoas, casas, lugares, igrejas, templos, né, na posição de serem os representantes de Deus. Tipo, eu toco nesse objeto, é como se Jesus estivesse mais perto de mim. É só no culto dessa igreja que eu consigo me derramar na presença de Deus. É só ali que eu consigo sentir a presença do Espírito Santo. Sabe o que é isso? Neustã. É uma neustã grandona, enorme dentro de você, meu irmão. Dentro de você, minha irmã. Porque é claro que você precisa estar numa igreja, você precisa fazer parte ali para você ser pastoreada. Você precisa sim ser pastoreada, a ovelha precisa ser pastoreada. Mas é esse tipo de comportamento, isso é neustã. Isso é o desejo latente de você, dentro de você, de que você te dizendo... É o seu Espírito te dizendo, o seu Espírito, não é o Espírito Santo, não. Te dizendo que você precisa de uma neustã. Porque se não tiver uma neustã, você não tem conexão com Deus. Você não se sente conexão com Deus. Não se sente. Eu conheço pessoas que só conseguem adorar o Senhor se for com muito louvor. Enquanto que tem pessoas que quebrantadas realmente na presença de Deus, elas se quebrantam lendo Levítico. Elas se quebrantam lendo Números. Elas se quebrantam lendo Deuteronômio, estudando a Torá. Entendendo o quanto o Senhor é santo, o quanto o Senhor é justo, o quanto o Senhor é misericordioso.
Agora fica aí as pessoas aí, ó, como se estivesse ouvindo um mantra, como se estivesse entrando em transe. Não estou falando do louvor em si, de alguns louvores em si, não. Mas eu estou falando daqueles que falam, eu preciso de muito, só para me quebrantar. Eu gosto de ir naquela igreja por causa dos louvores. Ali eu me derramo na presença do Senhor. Será que se derrama mesmo? Será que se derrama mesmo? Eu quero ver você se conseguir se derramar diante do Senhor dentro de um hospital. Com colete no seu pescoço. O médico falando, não se mexe, não se move. Ali eu quero ver. O verdadeiro adorador, ele consegue. Ele consegue ali naqueles momentos conversar com o Senhor. Se conectar com o Senhor. Ele consegue. Se você for olhar toda a história de Israel, minha irmã e meu irmão, você vai ver que o povo amado de Deus, o povo escolhido de Deus, sempre teve problema com idolatria. Eles sempre tiveram uma tendência ali. Você vai ver eles oferecendo. Você vai ver. E por isso eles voltaram novamente para o cativeiro. Você vai ver eles oferecendo. Nós vamos chegar, se o Senhor me der vida e saúde, nós vamos chegar a estudar os profetas. Você vai ver lá o quanto que eles levantaram a rainha do céu, que vem da mesma raiz de idolatria. Você vai ver. Todos os ídolos que nós temos aí hoje não é por acaso, não. Vem dessas raízes aí, ó, desde os primórdios, tá? Desde os primórdios. Desde quando o povo lá, ó, se encantou com os ídolos. E hoje a igreja está indo pelo mesmo caminho. A igreja que é cristã, a igreja que prometeu só Jesus, só Cristo, só as Escrituras. A mesma igreja que fez esse juramento está cheia de idolatria, cheia de neostãs. O tempo todo. Então eu não estou falando de você honrar o seu pastor, honrar um profeta, honrar um missionário. Eu não estou falando disso, minha irmã. Eu não estou falando de você congregar em uma igreja. Entendeu? Não me confunda. Eu estou falando de você levantar uma neostã dentro de você e oferecer incenso para ela. E se você hoje descobriu uma neostã dentro de você, então faça igual a Ezequias. Quebra essa neostã. Quebra essa neostã dentro de você. E quebra agora para o seu próprio bem, tá? O seu pai terreno pode ter sido idólatra. E quando eu falo pai, eu estou dizendo a sua família. Mas o seu pai celestial, ele abomina idolatria. Ele abomina. Esse é o pecado que o Senhor não vai nos perdoar. A idolatria, toda a honra, toda a glória tem que ser dada ao nome de Jesus. É só a Ele. É só a Ele. A Ele. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Nós não somos nada. Nós não somos nada e nós não temos direito algum. O único direito que nós temos é de ir para o inferno. E se nós estamos aqui ainda é porque o Senhor tem misericórdia de nós. Está tendo misericórdia de nós e da nossa família. Amém? Então vamos orar. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo. Eu te louvo, meu Deus, eu te louvo pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu amor derramado sobre a minha vida e sobre a vida de todos esses que seguem o relógio mundial de oração. Derramado sobre a vida das intercessoras, sobre a vida dos mantenedores desse ministério. E eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos perdoar por todo pecado de idolatria, Pai querido. Que o Senhor venha nos perdoar. E que nós possamos começar o mês de outubro na Tua presença, Pai, totalmente limpos, Pai, desse pecado, Pai, de idolatria, Pai, de idolatria. Nós possamos começar o mês de outubro totalmente isentos, Pai, diante do Senhor, de toda a maldição que a idolatria nos trouxe, Pai. Que nós possamos fazer exatamente como Ezequias, quebrar todas essas neostãs que foram levantadas
dentro de nós, em volta de nós. Dentro da nossa casa, Raquessuri de Anáciris, Deapaxuri de Anassis, e fora das nossas casas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Dentro da casa do coração de cada um dos nossos familiares. E tudo por meio da Tua palavra, Pai. E tudo por meio da misericórdia do Senhor, que atenderá a nossa oração, Pai. A nossa oração. E o Senhor, através do Teu Espírito Santo, que é santo, que abomina a idolatria, através do nome de Jesus, do poder que há no nome de Jesus, o Senhor terá misericórdia das nossas vidas e da nossa família. Então, Senhor, nos dê, Pai querido, pela Tua misericórdia, um mês abençoado, um mês de paz, um mês de alegria, um mês de cura, um mês de saúde, Paizinho. Um mês de prosperidade, Deus, um mês em nome do Senhor Jesus, onde todas as fortalezas da maldade, todas as fortalezas da mentira, todas as fortalezas, Senhor, da imoralidade, todas as fortalezas da idolatria sejam quebradas em nome do Senhor Jesus, todas as fortalezas da miséria sejam quebradas em nome do Senhor Jesus. Faz um milagre na nossa vida, Deus, em nome do Senhor Jesus. Tu és o Deus dos milagres, Pai. O Deus das maravilhas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Nos abençoe, Pai. Nos abençoe. Abençoe todos os mantenedores desse ministério, Pai. Abençoe as nossas famílias. Mas, sobretudo, nos santifica, Pai. Nos santifica para a salvação, Pai. Para a salvação em nome do Senhor Jesus. Que os nossos olhos possam ser abertos, Pai, abertos, para que possamos cada vez mais enxergar que só Jesus Cristo salva, cura e liberta. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão? Que chegar na presença do Senhor Jesus e ouvir o entra bendito de meu Pai e ganhar aquele abraço gostoso dele, seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre uma irmã para te ajudar em oração. E eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir, mas não perca mais tarde a oração com a nossa irmã querida Maristela Miranda, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus, amo você.